Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. E nós vamos fazer a leitura do verso 2 até o verso 8. Marcos 1, o verso 2 até o verso 8. Conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíram a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Ó Deus, Deus amado, Deus eterno, tão grandioso é o teu nome, tão grandiosa é a tua obra de redenção. Ó Pai, nós te rendemos graças porque o Senhor nos chamou das trevas para a luz, aprove a ti nos reunir neste lugar, e o Senhor tem ministrado aos nossos corações, tem trazido, ó Deus, a luz do teu evangelho sobre as nossas vidas, tem feito, ó Deus, com que nós caminhemos neste mundo apegados às verdades que nos foram reveladas e apegados a ti mesmo, porque afinal de contas o Senhor nos chamou e nos tem capacitado para exercer o ministério, ó Deus, sagrado. Nós pedimos a ti, ó Deus, que estejas trazendo o entendimento correto deste texto a cada um de nós, trazendo, ó Deus, edificação para a tua igreja que tanto precisa, discernimento, e que nós sejamos também, ó Pai, intrépidos e corajosos para anunciar, para proclamar as grandezas do Senhor neste mundo, ó Pai, tão carente, tão perdido, tão cheio de pecados. Que o Senhor continue, ó Deus, usando a tua igreja e realizando os teus grandes propósitos. Em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Você já se arrependeu dos seus pecados e já compreendeu o que significa arrependimento? Você já conhece qual é a sua missão nesse mundo e a tem cumprido devidamente? Você já conseguiu perceber qual é o seu lugar no reino de Deus? Para o que, afinal de contas, o Senhor te chamou? Quais são as suas capacidades, os seus dons, o seu ministério? Meus irmãos, eu gostaria de falar acerca destas coisas, observando não apenas a pessoa de João Batista, que nos é aqui apresentada, mas o conteúdo da sua mensagem e aquilo que ele nos revela acerca do Salvador, Jesus Cristo. E eu gostaria de fazer isso trazendo 5 palavras, fazendo com que você atente para 5 palavras que eu acredito que nos dão o tom aqui desta mensagem: preparação, vocação, proclamação, confissão e remissão. Se nós entendermos um pouco de cada uma destas coisas, eu acredito que o texto vai se tornar muito mais rico para nós. Nós vamos compreender de fato aquilo que está sendo anunciado aqui. Primeira palavra, então, é preparação. E por que essa palavra é importante? Se você observar, quando a profecia vai ser mencionada aí no versículo 2 e também no versículo 3, esta palavra, este verbo, aparece 2 vezes, de 2 maneiras. Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o meu caminho. E depois, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. A primeira palavra é preparação, meus irmãos, porque a preparação para o envio de Jesus Cristo foi conduzida durante a história pelo próprio Deus. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da escravidão da lei. Mas Deus preparou o mundo para a chegada do Messias de uma forma muito ampla, de uma forma muito especial.
Se você observa todo o contexto histórico, você vai perceber que quando Jesus chega a esse mundo, há uma língua universal, o grego. Você vai perceber que o Império Romano avançou nas grandes conquistas políticas, expandiu, abriu território, fronteiras, abriu caminhos, que depois acabou facilitando a disseminação do Evangelho, por meio das estradas, dos povoados. Os povos acabaram se interligando de uma forma bastante evidente. E Deus preparou também o mundo para a chegada do Messias através das múltiplas profecias. Quantas e quantas profecias, sobretudo no livro do profeta Isaías aqui mencionado, falando acerca de Jesus, dando detalhes sobre o seu nascimento, sobre a sua pessoa, sobre a sua obra. Portanto, meus irmãos, nós percebemos que Deus estava desde sempre preparando o mundo para esse momento áureo da história, que Marcos começa a apresentar no versículo 1, como vimos há alguns dias atrás, ele dizendo, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O Filho de Deus veio, o Filho de Deus chegou o Salvador. Mas antes de falar propriamente de Jesus, ele vai falar sobre como Deus apresentou o seu Filho a esse mundo. Deus preparou todas as coisas para a chegada do Messias, mas de uma forma muito especial aqui, meus irmãos, nós vamos também perceber que João Batista cumpre este papel de ser o precursor, de ser o mensageiro, de preparar os corações do povo naquele período, para que eles pudessem crer em Jesus Cristo. Nós percebemos também, meus irmãos, aqui algumas questões interessantes que merecem explicação. Por exemplo, no versículo 2, conforme está escrito na profecia de Isaías, está escrito. Jesus, meus irmãos, é o cumprimento das profecias. Jesus veio conforme havia sido anunciado, séculos atrás, muitos séculos atrás. Desde o princípio, quando o homem pecou, e Deus já anuncia que enviaria o seu descendente e que ele esmagaria a cabeça da serpente. A linguagem profética, a proclamação profética ao longo da história foi sempre então se referindo à chegada deste Messias. Mas há um detalhe também curioso, que pode despertar alguma dúvida, porque Marcos, ele traz aqui um encadeamento de duas profecias. São duas profecias distintas. A primeira delas, na verdade, não está no livro do profeta Isaías. A primeira delas está no livro do profeta Malaquias. Você deve reconhecer, inclusive, o teor destas palavras. Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o meu caminho. A segunda profecia, que está no versículo 3, esta sim, nós podemos encontrar no livro do profeta Isaías, conforme nós lemos aqui, na nossa ordem litúrgica. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isso acontece, meus irmãos, de acordo com o costume da época. Então, como Isaías é o profeta maior, como Isaías é o profeta mais conhecido, como Isaías é um tipo de profeta principal, falar do profeta Isaías, de certa forma, é como se os outros profetas estivessem inclusos nesta mesma comunicação. Então, a citação aqui é feita de acordo com a profecia de Isaías, a menção é feita a Isaías, mas na verdade nós temos aqui as duas profecias casadas, Malaquias e Isaías. Porque tanto Isaías quanto Malaquias e quanto qualquer outro profeta anunciaram Jesus Cristo, o aparecimento do Salvador. E então dessa maneira que Marcos introduz, que Marcos menciona as profecias antigas acerca do Senhor Jesus Cristo. E então, irmãos, nós temos o dado que também se destaca aqui no versículo 4, apareceu João Batista. Apareceu João Batista. João Batista, meus irmãos, é considerado o último dos profetas do Antigo Testamento. Mas ele se encontra atuando no Novo Testamento. Porque João Batista é um personagem que marca um período de transição. É como se ele estivesse dizendo, agora mudou-se o curso da história. Até esse momento, o Messias foi anunciado, olhávamos para o futuro, a partir de agora, logo após mim, virá aquele que transformará toda a conjuntura desse mundo.
Então, João é o último dos mensageiros ou dos profetas que fala de Jesus Cristo na perspectiva ou de uma ótica daquele que virá. Porque Jesus já está prestes, de fato, a aparecer neste cenário, e inclusive é o próprio João quem o batizará, logo na sequência, como Marcos vai nos contar. Então, João antecede o Messias, ele é o último profeta com esta ótica, ele é o precursor imediato de Jesus Cristo. E João aparece pregando. João, como nós observamos em uma das nossas leituras, era filho de Zacarias e de Isabel. E é muito interessante você observar os detalhes daquele texto de Lucas capítulo 1. Eu não sei se os irmãos puderam observar, se estiveram atentos aos detalhes daquele anúncio. João era filho de Zacarias, que era um sacerdote. E Zacarias estava justamente cumprindo o seu ofício sacerdotal no templo, quando ele tem a visão do anjo, que aparece e se comunica com ele. E anuncia que ele e sua esposa Isabel teriam um filho. Só que Zacarias já tinha uma idade avançada. Isabel já tinha uma idade avançada. E como acontece em muitos outros casos nas Escrituras, isto não faz com que Deus deixe de cumprir o seu plano. Um milagre vai acontecer. A mulher estéril vai dar uma luz. Nada vai impedir que o Filho de Deus chegue a este mundo e chegue conforme Deus planejou. Então, João era filho de pais crentes, piedosos, dedicados a Deus. O nascimento dele se dá dessa maneira miraculosa. O significado do seu nome é: o Senhor é gracioso. E é um significado muito interessante para alguém que pregava arrependimento. Arrependei-vos, porque o Senhor é gracioso. Arrependei-vos, porque o Deus a quem eu anuncio é o Deus de toda graça. E só a graça vence o pecado. Só a graça traz arrependimento. Só a graça aproxima os homens de Deus novamente. Jesus trata João Batista como um dos maiores, ou o maior homem que já havia passado por esse mundo em toda a história até a sua chegada, entre os nascidos de mulher. Ninguém é maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Porque, de novo, Jesus está aqui, irmãos, tendo em vista que de todos os profetas, João se coloca em uma escala maior. João tem um privilégio maior, porque João vê o Messias. Todos os outros falavam de Jesus, olhavam para o futuro, pensavam na sua chegada. João Batista acompanha, ele batiza, ele conversa com, ele é parente do Messias. Então, entre os nascidos de mulher, não tem profeta maior do que João. Mas quando Jesus fala, o menor no reino de Deus é maior do que ele está fazendo uma referência a nós. Jesus está fazendo uma referência àqueles que vieram logo após o ministério de Jesus. Logo, aqueles que ouviram diretamente os ensinos de Jesus. Aqueles que viram a sua morte e a sua ressurreição. Ou souberam dela, porque este tem maior revelação. Esses têm mais conhecimento do plano de Deus. Estes se achegam a Deus tendo uma compreensão mais completa, mais robusta de tudo aquilo que Deus fez na história. E inclusive dos detalhes relacionados ao ministério de Jesus. Você percebe que João Batista, em determinado momento, em um momento complicado para ele envia os seus discípulos para perguntar se Jesus era mesmo o Messias. Ou se ele haveria de esperar um outro, não é? Então, João ainda vive esse momento e esse contexto de aguardo, de espera por aquele Messias que viria para transformar a realidade, acabar com o pecado, limpar a terra. Enquanto isso, João estava preso, a mando de Herodes. Mas nós, e aqueles que vieram depois de João, já conhecem toda a história. Já olham para Jesus Cristo de uma perspectiva diferente. Já não tem a menor desculpa para dizer que não creem. Tudo já foi contado, tudo
tudo está documentado e nós estamos sendo constantemente chamados para vir ao encontro de Deus, para nos arrependermos dos nossos pecados, para nos achegarmos a Jesus Cristo, que é o único que salva. E então, meus irmãos, João cumpre um papel importante, porque vejam que as Escrituras o chamam de mensageiro que prepara o caminho. Isso aqui também tem relação ao contexto histórico, contexto da época. Porque quando o rei ia para uma grande cidade, quando o rei ia para um povoado, havia alguém que ia na frente. Havia um arauto que ia anunciando a chegada do rei, preparando o caminho, abrindo as estradas. As estradas muitas vezes, irmãos, especialmente naqueles dias, ficavam cheias de entulhos, mal cuidadas, mal pavimentadas. Então um mensageiro, um batedor, ia na frente, dizendo: o rei está chegando, preparem o caminho, abram alas, ele vai aparecer, ele vai visitar esse lugar. Esse é o ministério de João Batista. João Batista chega dizendo: o rei está chegando, abram o caminho, se preparem, convertam seus corações, se arrependam dos seus pecados. Ele estará aqui entre nós. Ele irá surgir entre nós. Ele irá aparecer. E nós temos que estar preparados. Nossa vida tem que estar preparada. Nossa casa tem que estar arrumada. Nossas ruas, nossos bairros. Porque ele vai chegar. Ele está pedindo passagem. João Batista é aquele que vai preparar o caminho para a chegada do Messias. Que grandioso ministério! Preparar o caminho para a chegada do Messias. Que glorioso chamado esse de João Batista. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, eu gostaria de fazer uma correlação. Eu gostaria de fazer uma equivalência. É claro que nós devemos guardar aqui as devidas proporções. É claro que isso aqui é simplesmente uma aplicação. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que é também um papel nosso preparar o caminho. Que nós devemos também estar preparados. Que nós devemos também ser usados por Deus, ou nos colocar à disposição para sermos usados por Deus, a fim de preparar aqueles corações dos nossos ouvintes para que eles creiam, para que eles se arrependam, para que eles entendam a mensagem, o Evangelho. Afinal de contas, meus irmãos, não é assim que Deus usa a sua própria igreja? Os mensageiros, os seus pregadores fiéis, não são aqueles que vão falar a verdade de Deus, não são aqueles que vão falar sobre os pecados, não são aqueles que vão chamar as pessoas para que elas revisem suas vidas, para que elas se ajoelhem aos pés de Cristo. Então nós temos aqui a palavra preparação, que nos indica uma parte importante do texto, uma parte importante do ministério de João Batista, e que de alguma forma pode ser associada ao ministério da sua igreja, ao ministério dos crentes. Os crentes dedicados e comprometidos com Deus são aqueles que estão preocupados em pavimentar o caminho, para que o nome de Deus seja glorificado, para que Jesus Cristo seja anunciado. Ele vem, Ele vai voltar, Ele requer de nós atenção. Tome cuidado, se prepare. De certo modo é o que nós temos dito, é o que a igreja tem dito ao longo dos anos. Mas eu gostaria, meus irmãos, também de mencionar aqui algo importante. A vocação de João. Prestem atenção na vocação que ele recebe. Nós temos aqui no verso 3, no início do verso 3, a parte A do verso 3, voz do que clama no deserto. A parte A do verso 4, apareceu João Batista no deserto. E o verso 6, que diz assim: as vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Vocação. João é alguém vocacionado por Deus para o cumprimento de um ofício, de um ministério especial. E por isso, quando nós lemos as descrições que eram feitas dele, nós nos deparamos com algo incomum para nós. Vejam,
o texto diz que João é voz do que clama. E clamou aqui é a ideia, meus irmãos, de um anunciador que está ali muito dedicado a transmitir a sua mensagem. É um clamor com ênfase. Ele clama no deserto. É um tipo de grito. É um tipo de alerta poderoso. O texto dá a entender que João era um pregador com uma mensagem poderosa, que tocava o coração das pessoas, que movia, que mexia com elas. João era alguém tomado por esta própria mensagem que ele anunciava. Ele era a voz do que clamava no deserto. Mas é estranho, né? Um pregador no deserto. Geralmente você pensa em um grande pregador em um grande centro, em uma grande metrópole, muito bem localizado. Todos chegam fácil àquele lugar, mas não. Aqui nós temos João Batista que aparece pregando no deserto. E como é que a gente pode entender isso, meus irmãos? O deserto é algo simbólico na Bíblia. O deserto é algo muito interessante, porque Deus cumpre grande parte dos seus propósitos entre o seu povo no deserto. O deserto é considerado o lugar onde Deus se manifesta com poder. É o lugar em que Deus salva. É o lugar em que Deus se encontra com o seu povo. Sabe por quê? Porque o deserto é um lugar de grande carência. Porque no deserto há falta de suprimento. Porque no deserto as pessoas ficam extremamente dependentes de Deus. Porque o deserto apresenta, por vezes, um ambiente inóspito, hostil, difícil. Então, nesse sentido, o deserto é simbólico. Porque você espera que Deus vai se manifestar, que Deus vai aparecer com grande suntuosidade, ou em um grande palácio, ou em um grande centro, mas não, é ali, naquele lugar remoto, naquele lugar pequeno, é ali, naquele lugar difícil, que Deus aparece, que Deus fala. Irmãos, por vezes nós estamos nesse lugar. Por vezes nós estamos experimentando essa atmosfera. Nós estamos isolados, nós estamos de alguma forma no deserto, mas Deus fala conosco. Mesmo nos dias difíceis, Deus fala conosco. Deus se manifesta, Deus se revela, Deus providencia milagres com o seu poder e nos supre. Mas nós podemos perceber também, meus irmãos, que João aparece no deserto não apenas porque isso é um simbolismo de como Deus opera na história do seu povo. Nós, claro que temos que nos lembrar aqui do Êxodo, não é? Então, o Êxodo é importante na história de Israel, o livramento. Então é ali no deserto que eles passam 40 anos. E Deus manda o maná, e Deus os guia na coluna de nuvem de fogo, e Deus realiza grandes coisas, e Deus faz brotar água da rocha. Não tem água no deserto, mas Deus faz brotar água da rocha. Não tem comida no deserto, mas Deus manda codornizes para eles. Né? Então, o poder de Deus se manifesta de uma forma gloriosa nos lugares difíceis, nas circunstâncias difíceis. Então, não despreze as coisas que Deus pode fazer no contexto mais complicado da sua vida, no momento mais difícil da sua vida. Porque quando talvez estamos isolados, é no isolamento, às vezes, que você vê um servo de Deus. Isso pode nos surpreender, mas Deus faz isso, meus irmãos. Deus humilha os grandes e Deus escolhe as coisas pequenas desse mundo e os que nada são, para realizar grandes coisas e envergonhar os sábios e os poderosos desse mundo. Porque o poder, de fato, está em Deus. E o chamado é para que nós olhemos para Ele. Mas João Batista aparece no deserto pregando, porque esse também seria o cumprimento da profecia. Deus está colocando em ordem todas as coisas, Deus está cumprindo os seus planos, não esqueçam disso. Isaías disse, muitos séculos atrás, voz do que clama no deserto.
E Marcos aplica aquela profecia, nós lemos aqui, aplica a João Batista. João Batista é a voz do que clama no deserto. Então, nós temos o cumprimento de uma profecia, por isso que João está exercendo o seu ministério lá. Mas certamente nós poderíamos dizer outras coisas até. João, ali, naquele momento, no deserto, se concentra totalmente em Deus e na mensagem que ele quer transmitir. João, ali no deserto, chama a atenção para um evento especial que está acontecendo. É algo incomum, diferente na história. E se você for reparar, meus irmãos, você pode fazer uma comparação muito clara, muito evidente. O judeu reconheceria isso muito facilmente entre João Batista e Elias. Você vai se lembrar da profecia de Malaquias, que diz que ele seria enviado no espírito e no poder de Elias. Tem muita similaridade do ministério entre o ministério de Elias e o ministério de João. Elias também era um homem do deserto. Elias também se vestia de pele de camelo. Elias também fala às grandes autoridades e conclama as grandes autoridades ao arrependimento. Ele exerce o seu ministério. Quem não se lembra das histórias envolvendo o profeta Elias, de como Deus o sustentou graciosamente, e de como Elias foi usado como um homem poderoso em palavras também, para falar contra a idolatria, contra o pecado, contra o rei Acabe. Lembram? Pois é. Deus prometeu que antes da chegada do Messias, enviaria o seu mensageiro no espírito de Elias, ou seja, ao estilo de Elias. João lembra o profeta Elias. E quem veria ou ouviria falar de um homem pregando no deserto, vestido desse jeito, se alimentando desse jeito, associaria à profecia antiga. Opa! Elias já veio. Deus enviou o seu Elias, o seu mensageiro. Certamente algumas pessoas fizeram essa relação, tiveram essa compreensão, interpretaram assim. E não à toa elas foram ao deserto para ouvir o que esse homem tinha a dizer. Irmãos, de fato, João se vestia de uma forma incomum para a maioria das pessoas, mas eram características apropriadas para alguém que vive no deserto, que passa a sua vida ali. Pelos de camelo, cinto de couro, é um tipo de roupa resistente, muito resistente, duradoura. Tá? Ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestres. Isso estava de acordo com a possibilidade dietética entre os judeus. Eles poderiam se alimentar destas coisas e não havia dificuldade em relação a isso, mas o apontamento do texto aqui, meus irmãos, é para roupas resistentes, uma comida simples, sem luxo, indicando desapego. Né? Quer dizer, João Batista era alguém que estava vivendo ali tão somente na dependência de Deus e ele aceitava isso. A ideia não é que ele se alimentava apenas e tão somente de gafanhotos e mel silvestre, né? Isso certamente era parte reconhecida ali do seu cardápio, tá? Provavelmente João se alimentava de outras coisas também, mas havia algo diferente naquele homem. Havia algo especial. Estas descrições, estas coisas que nós vemos aqui no nosso texto, chamam a atenção para a vocação de João Batista. E eu gostaria que você refletisse um pouco acerca disso também. Você sabe qual é a sua vocação nesse mundo? Qual é a sua missão nesse mundo? De que modo você deve viver? Para o que Deus tem te chamado? Que tipo de responsabilidade você tem recebido diante de Deus? Como é a sua comunicação com as pessoas? Como é o seu relacionamento com as pessoas? O que as pessoas veem quando elas olham para você? Elas veem um homem de Deus? Elas veem uma pessoa diferente no trabalho? Elas veem uma luz num mundo cheio de trevas? Elas veem verdade num mundo cheio de mentiras? Elas veem Jesus Cristo diante de um mundo com tantas referências ruins, prejudiciais, enganosas. Vocação. A vocação de João Batista aqui, meus irmãos, é como se João incorporasse, né, as virtudes de alguém que de fato está sendo usado poderosamente por Deus. As pessoas olham para o João e dizem ele é diferente. É um homem diferente. Ele se veste de um jeito diferente. Ele se alimenta de um jeito diferente. Ele fala de um jeito diferente. Isso chama atenção.
Isso desperta a curiosidade, isso atrai as pessoas. O Evangelho, a pregação de Cristo, o reino dos céus. Meus irmãos, esta é uma proposta diferente do que esse mundo oferece. Mas será que as pessoas veem diferença em nós? Será que elas veem diferença na nossa vida? Será que elas veem diferença nas nossas palavras, nas nossas atitudes? As pessoas olhavam para João Batista e entendiam algo novo, diferente, especial, Deus está fazendo por meio deste homem. A terceira palavra que nós mencionamos aqui, proclamação. Vejam, o texto diz, voz do que clama. O texto diz que João apareceu pregando, né? Lá no verso 4, apareceu João Batista no deserto pregando. E nós temos o verso 7, que diz, e pregava. E pregava. Então, há uma ênfase aqui, né? Há uma ênfase na proclamação. Repare, clama, voz do que clama. Apareceu João Batista no deserto pregando e pregava. Então, a repetição desse vocábulo, desse mesmo verbo, indica que há uma ênfase aqui. Agora, o que é que João pregava, irmãos? No versículo 4, na sequência do versículo 4, diz que ele apareceu pregando batismo de arrependimento. Ele pregava arrependimento. E o que é arrependimento, meus irmãos? O centro da mensagem de João era arrependei-vos. João pregava uma mensagem preparatória para a chegada do Messias. Se o Messias vai chegar e se nós queremos ter uma relação com este Messias, se o Messias vai chegar e se nós queremos comunhão com ele, então nós devemos nos arrepender. Porque o pecado separa o homem de Deus. Porque o pecado distancia o homem de Deus. Porque o pecado gera obstáculo para nós nos comunicarmos com Deus. Então arrependemos. Essa era a mensagem de João. E aí vem a quarta palavra, confissão. Confissão. O verso 5 diz que saíam a ter com ele toda a província da Judéia, todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados eram batizados por ele no rio Jordão. É claro que aqui nós temos uma hipérbole. A ideia de saíam toda a província, todos os habitantes, significa muita gente. Muita gente. Sabe por quê, irmãos? Porque o povo estava sedento. Porque haviam 400 anos de silêncio profético. Se você reparar, desde Malaquias, Deus não suscitava um profeta dessa maneira para falar acerca do reino dos céus ou acerca do Messias que estava por vir. De Malaquias até João Batista, 400 anos. 400 anos. E o final desse período ainda foi marcado por uma grande hipocrisia das autoridades religiosas, das lideranças de Israel, que acabou se tornando ali dominadas por fariseus, escribas, saduceus, que impunham as suas tradições, que lançavam um peso insuportável sobre os ombros das pessoas, que modificavam, que alteravam a lei de Deus de acordo com suas conveniências, que diziam impropriedades, que não apresentavam graça, que não falavam de perdão, de salvação. De repente aparece um homem falando essas coisas. De repente aparece um homem diferente do que nós temos visto nos últimos tempos. As pessoas correm para lá. As pessoas querem ouvir. Algo diferente estava acontecendo ali e as pessoas reconheciam isso. Meus irmãos, uma igreja cresce saudavelmente quando as pessoas percebem que algo diferente acontece lá. E quando elas são atraídas por este reconhecimento, por essa constatação, algo diferente acontece lá. A mensagem que se prega lá não se prega em outros lugares, em outros campos desse mundo, em outros ambientes. É só lá que a gente ouve acerca dessas coisas. É só lá que a gente ouve falar sobre pecado. É só lá que a gente ouve falar
sobre a santidade de Deus, a vontade de Deus. As pessoas vêm até Deus com muito mais consciência de propriedade, sabendo o que é que elas querem e podem encontrar. E observem, irmãos, que João aqui, mal comparando, mas nós poderíamos dizer que esse ministério de João, essa chegada de João, esse anúncio de João, traz um despertamento muito grande naquela região. É como se nós tivéssemos aqui um tipo de avivamento ali. As pessoas sedentas, as pessoas em pecado, de repente correm, elas querem ouvir a mensagem do arrependimento, do perdão dos pecados. E é exatamente, eu vejo algo curioso aqui também, irmãos, porque nós percebemos que os grandes vultos, os grandes eventos especiais de ação de Deus, do seu Espírito, de avivamento na história, essas coisas não podem ser fabricadas, nem imitadas. Se qualquer pessoa se vestisse como João e fosse para o deserto fazer a mesma coisa, não ia funcionar assim mesmo. Não é assim que funciona. Né? Não é algo fabricado pelo homem. Não é algo que o homem pode imitar. Percebem? O agir de Deus poderoso aqui movimentou estas pessoas para que elas também se aproximassem de João e dessem crédito à sua palavra. Deus tem feito essa obra ao longo do tempo e em muitos lugares, usando muitas pessoas e muitos mensageiros fiéis que Ele também tem despertado no mundo inteiro. Então há uma diferença óbvia aqui entre João, por exemplo, e os falsos pregadores, que não falam de arrependimento, que não falam de pecado, que não falam do reino de Deus, que não estão interessados no crescimento espiritual das pessoas, nada disso. João prega e as pessoas se chegam com o coração contrito, quebrantado. E elas vão lá, você percebe o que é que o texto diz? Elas iam até João no Rio Jordão, confessando os seus pecados. A gente não sabe exatamente como isso acontecia, mas o texto dá a entender que essas pessoas falavam em voz alta, que elas falavam talvez para o próprio João ou talvez para alguns dos presentes, que elas se retratavam, que elas confessavam os seus pecados, que elas reconheciam que eram pecadoras, porque não tem solução enquanto nós não reconhecemos que somos pecadores e que precisamos de Deus. Não há solução, não há perdão. Mas aqui, meus irmãos, observem a confissão e o batismo, né? O texto diz, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão, porque o batismo se segue à confissão. O batismo se segue ao reconhecimento do nosso pecado. É por isso que quando as pessoas são batizadas, por exemplo, né, as perguntas que são feitas, uma delas, crucial, você se reconhece como pecador, você confessa os seus pecados diante de Deus, porque sem isso não tem batismo. Não tem lavagem do coração. Não tem purificação espiritual. E por último, meus irmãos, a última palavra, remissão. Essa palavra eu quero aplicar aqui para alguns detalhes do nosso texto. Vejam vocês, João fala aqui sobre o Messias que viria, e ele fala aqui sobre o perdão que ele pode oferecer, né? Aliás, diga-se de passagem, vejam a humildade de João. No verso 7, que fala também da sua pregação, ele dizia, após mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu. Ele é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhes as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Pensando aqui no versículo 7, observem vocês, meus irmãos, a humildade de João Batista. A humildade, a extrema humildade dele. Né? No verso 4 ele já tinha falado sobre remissão de pecados, né? Parte B do verso 4, e agora no verso 7 ele diz, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. A razão da nossa vida, meus irmãos, é demonstrar a superioridade de Jesus Cristo. A razão da nossa vida não pode ser outra senão apontar para Jesus Cristo como aquele que é maior do que nós. Ele é maior do que nós, ele é melhor do que nós. E João vai fazer exatamente isso, ele vai apontar para Jesus dessa forma. A nossa missão é apontar para ele, como diz o próprio João na narrativa de um outro evangelista, convém que ele cresça e que eu diminua. João quer que o nome de Cristo seja exaltado, mas que o seu próprio nome
seja diminuído diante de Jesus Cristo. Então, vejam que ele usa aqui uma imagem que lembrava o escravo da época, o servo da época. Quem era o sujeito que se curvava para desatar as correias das sandálias? Era o escravo, era o servo, o mais humilde servo. Naquele contexto, meus irmãos, das ruas de Jerusalém, das ruas de Israel empoeiradas, as pessoas andavam com sandálias com tiras abertas. Elas chegavam à casa de uma pessoa, um visitante ilustre, chegava na casa de uma pessoa, logo ia lá um servo, um escravo, desatar as sandálias, limpar as sandálias da poeira, né, para que depois, quando o visitante se retirasse, ele pudesse novamente calçar aquelas sandálias. João diz: eu não sou digno nem de fazer isso. Esse que vem após mim, Jesus, o Messias, é tão grande, é tão maravilhoso, eu não sou digno de me desatar a correia das sandálias. Eu não sou digno de me curvar diante dele. Então, João fala aqui do seu sentimento diante do Messias, da compreensão que ele tinha de si mesmo, como alguém bem menor. João não se exalta, João não fala de si mesmo, João não se concentra nos seus feitos, João não é soberbo, ele não se apega ao fato de que, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que eu. Não. Nem se apega ao fato de eu sou filho de um sacerdote em Israel. Não. Nada disso. Ele diz: eu sou um humilde servo, que eu não tenho nem dignidade para me curvar diante dele e desatar a correia das suas sandálias. Como é que você se vê diante de Deus? Como é que você se vê diante de Deus? Porque, meus irmãos, o orgulho do coração humano é algo tão enganoso. Às vezes nós nos achamos superiores. Às vezes nós nos interpretamos como sendo melhores do que o que de fato somos. Merecedores de coisas que nós não somos definitivamente. Às vezes nos recusamos a dar a devida glória a Deus. Às vezes achamos que Deus nos é devedor. Sim, Deus, às vezes a nossa forma de se dirigir a Deus é como se Deus nos devesse alguma coisa, nos devesse explicação, nos devesse socorro. Deus não nos deve essas coisas, nós somos servos, escravos. O que fazemos por obrigação, não é nada mais do que a nossa obrigação, nada mais. E nem somos dignos disso. Era assim que João se via diante de Jesus. E há aqui, meus irmãos, uma inovação que João introduz, ou que Deus introduz na história através de João. Porque João estava batizando no Rio Jordão. E essa não era uma prática judaica, não era uma prática da época. Pelo menos os judeus não se submetiam a rituais como esse. Eram rituais que poderiam ser, um ritual semelhante poderia ser aplicado a gentios que se convertiam ao judaísmo. Então eles passavam por um tipo de cerimonial, de purificação, de lavagem com água, alguma coisa assim simbólica, mas João está falando para todas as pessoas indistintamente, e ele está recebendo judeus arrependidos e outras pessoas, enfim, e está celebrando, ministrando ali o batismo. Isso é novo na história. O batismo de João é um batismo também de caráter preparatório. O ministério de João é preparatório, a mensagem de João é preparatória para o Messias, e o batismo de João é um batismo preparatório também. Né? É por isso que lá em Éfeso, lembra da história em Atos capítulo 19? Tem alguns discípulos de João que foram batizados no batismo de João para arrependimento, mas eles ainda não tinham recebido o Espírito, o sinal do Espírito, né? Que desce sobre eles e eles até falam em outras línguas ali e se reconhece que de fato houve ali o dom do Espírito Santo que foi concedido para aqueles homens.
E há uma distinção que é feita, né? Batismo de João, batismo cristão. Batismo de João, batismo de Jesus. Porque é um momento de transição na história. É isso. É um momento de transição. João está introduzindo algo novo, diferente, né? Porque o plano de Deus agora é trazer uma nova marca. Não é mais a circuncisão. Não é mais uma marca física, visível. Não é simplesmente a descendência de Abraão pela carne. Nada disso. Então, a marca agora é água, batismo com água para a remissão de pecados. Né? A ideia é que as pessoas agora estão incluídas ou são chamadas de todas as terras, de todas as partes, independente de nacionalidade ou de qualquer outra coisa, elas são chamadas ao arrependimento. E é o arrependimento que dá direito, entre aspas, a elas para serem introduzidas na vida do povo de Deus, na igreja de Deus. E eu preciso dizer que o batismo com o Espírito, o batismo com o Espírito Santo, se dá na conversão. Quando você se arrepende, quando você confessa o seu pecado, quando você vem a Cristo, quando você recebe o batismo, então aí nós podemos dizer também que o Espírito operou no coração, transformou sua vida, sua mente, né? Deu uma outra compreensão da realidade e você, pelo batismo, pelo rito do batismo, você é introduzido na vida do povo de Deus. Então houve aí o batismo com o Espírito, né? Ele está associado à transformação da vida, está associado à conversão. Não está associado a sinais exteriores, como o falar em línguas, né? Ensinado nos meios pentecostais. Não é. Isso se deve a uma má compreensão desses nossos irmãos, dessa linha teológica. É uma má compreensão de que esta é uma fase, o momento de João Batista e o momento também que vai se seguir ali no livro de Atos e tudo, é uma fase de transição, é uma fase preparatória, diferenciada. Não há depois, durante a história, um intercurso desses acontecimentos, né, se dando em outras ocasiões. Não. João apresentava o seu batismo, batizava as pessoas estavam sendo preparadas para a chegada do Messias e ele aponta para o Messias, inclusive dizendo o seguinte: eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Porque João não podia perdoar pecados. João não podia redimir os homens do pecado. João não podia enviar o Espírito Santo. Todas estas coisas, todas estas ações só podiam ser praticadas por Jesus. Por Jesus. O que João Batista então poderia fazer era pregar arrependimento, pregar Jesus Cristo. Isso ele fazia. Então ele prega o arrependimento, ele prega Jesus, ele aponta para Jesus, mas ele não pode dar o perdão de pecados, remissão de pecados. É ele quem vai fazer isso. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Eu prego o arrependimento para a remissão de pecados. É ele quem vai fazer isso. Nós somos redimidos dos nossos pecados pela cruz. Nós somos redimidos dos nossos pecados pela morte do Cordeiro. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi isso que João também disse. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então quem é que redime do pecado? Jesus Cristo, não é João Batista. Quem redime do pecado? Jesus Cristo. Homem nenhum. Igreja nenhuma. Líder nenhum. Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, se você foi convertido, se você teve a sua vida transformada, se você recebeu o batismo cristão, se você foi introduzido na igreja, você foi batizado com o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo habitando em você. E não precisa de nenhum sinal exterior, a não ser a prática das boas obras, os frutos. Certo? Porque a gente mostra que tem o Espírito Santo quando a gente tem o quebrantamento do Espírito. A gente mostra que a gente tem o Espírito Santo quando a gente se arrepende de verdade. A gente mostra que a gente tem o Espírito Santo quando a gente pratica o bem. A gente mostra que a gente tem o Espírito Santo quando a gente mostra interesse pelas coisas de Deus. Quando a nossa atitude, o nosso caráter muda. Aí a gente mostra que de fato o Espírito habita em nós. Quando o fruto do Espírito vence as obras da carne. Quando nós apresentamos estas coisas no nosso contexto, nas nossas interações. Portanto, eu quero encerrar a minha palavra dizendo, meus irmãos, como nós fizemos aqui no início da nossa mensagem, perguntando: você já se arrependeu?
Você já entendeu o que o arrependimento significa? Você já confessou os seus pecados diante de Deus? Você é atraído pela verdade de Deus? Ou você se distrai com outras coisas? Você sabe qual é a sua missão nesse mundo? Você tem cumprido a sua missão? Você se coloca nas mãos de Deus e Deus tem operado através de você, das suas palavras, das suas obras. As pessoas olham para você e veem em você alguém diferente, um mensageiro, alguém que prepara o caminho. Você tem preparado o caminho? Você tem falado para as pessoas acerca de Cristo, acerca do fato de que Ele vem? Você tem vivido para Ele, para que as pessoas olhem para você e notem a diferença? Você aponta para Cristo ou chama atenção para você mesmo? Qual é a sua vocação? Qual é a sua missão? Qual é o seu lugar no reino de Deus? Esteja no deserto, esteja na metrópole, esteja na igreja, esteja no mundo, na vida, na rua, nós não podemos, irmãos, nos esquecer do nosso verdadeiro compromisso. Apontar para Jesus Cristo, glorificar o seu nome, chamar as pessoas para que elas pensem seriamente na sua situação de vida, conclamar estas pessoas para que se voltem para Deus e pedir ao Senhor que com o seu Santo Espírito traga o convencimento e o quebrantamento dos corações. Que Deus nos abençoe. Amém.